A última vez que eu estive com a Sala da Estrela, vocês lembram que assunto que nós tratamos? A parábola do moço samaritano. Do moço samaritano, muito bem, muito bem. Hoje eu quero falar de uma outra parábola, né? Acho que é um assunto que cabe tanto aos jovens quanto aos mais adultos, mas não é a parábola, obviamente, do moço samaritano, e sim a parábola do filho pródigo. Então, para isso, abra sua Bíblia em Lucas 15. Lucas 15, versículo 11 em diante. Vamos lá? Lucas 15, do versículo 11 até o versículo 32. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu,
estava perdido e foi achado. Pai, tua palavra foi lida e nós pedimos a ação do teu Santo Espírito nos iluminando, trazendo-nos, ó Deus, à mente os teus ensinos que são expostos nesta história, nesta parábola, e que tenhamos um momento agradável de edificação, um momento, ó Pai, que possamos, de uma forma informal, aprendermos mais da tua palavra e com os nossos irmãos que aqui estão. Rogamos isso, confiados tão somente no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Pergunta, para nós entendermos esta parábola. Eu sei que é uma parábola, obviamente, muito conhecida, e textos bíblicos que são muito conhecidos por nós, geralmente eles carregam uma interpretação popular. Por exemplo, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, né? Quem veio para matar, roubar e destruir? O diabo, né? A gente fala sempre isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quem disse isso foi Jesus, mas na verdade ele não estava falando do diabo. Se vocês olharem lá em João, capítulo 10, querem olhar? Não é só para tirar tudo. João 10. Só um exemplo. O que diz o versículo 10? Alguém lê? O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Opa! Segundo Jesus, quem veio para matar, roubar e destruir? O ladrão. Aí a pergunta é, quem é o ladrão? O ladrão é o diabo? Se você ler o versículo 8, o que diz o versículo 8? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas quiseram ouvir. Ele está falando que todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Quem eram esses ladrões e salteadores? Eram, na verdade, falsos messias. Homens que diziam ser o Messias, mas o que eles queriam mesmo era o quê? Os recursos das pessoas, a glória. Eles estavam preocupados com as ovelhas. E Jesus está dizendo, não, eu sou um bom pastor. Eu não uso as pessoas no meu favor. Na verdade, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E aqueles que vieram antes de mim são ladrões. E esses ladrões só vieram para matar, roubar e destruir. Deste texto aí, o diabo é inocente. Ainda que pressupomos a ação dele, né? Por trás das atitudes maléficas dos homens. Mas repare, eu estou dando esse exemplo para que os irmãos se lembrem que textos, passagens muito conhecidas, geralmente trazem uma interpretação popular. É isso para onde a gente caminha, né? Muito fácil, tá? Não é assim. Eu entendo que a parábola do filho pródigo, ela também tem esse problema. No entanto, faço a pergunta: qual o propósito dessa parábola? O que vocês acham? Qual é o propósito dessa parábola? O que ela nos ensina? Pode falar assim. Perdão. Sobre perdão. Muito bem, verdade. O que mais? Inveja. Inveja. Por quê? Porque você... Do irmão dele. Do irmão. Aquela pessoa da vaidade dele. Uhum. Irmão, de você está ali e o pai não dá. Verdade. Muito bom, muito bom. O que mais? Restauração? Seria igual perdão? Restauração, eu acho que é diferente, né? Ele perdoa e restaura, né? Sim, nós podemos colocar. Eu vejo a graça de Deus. A graça de Deus. Sobre as escolhas. A graça, pelo fato de ele estar errado, né? E o pai ainda recebeu, né? Sobre as escolhas, né? Dá para identificar pessoas nesta parábola? Você consegue ver Deus nesta parábola? Sim. Sendo representado por quem? Pelo Pai, Deus Pai, né? E Jesus? Você vê Jesus nessa parábola? Estou falando aqui de Deus Pai e Deus Filho, né? Consegue ver? Calma, não precisa responder, né? Porque isso é difícil. Então, mas todos esses ensinos que vocês citaram, com certeza está na parábola. Mas se nós tivéssemos de tirar uma ideia geral, qual seria? A principal ideia?
Reparem, você tem ideias que vocês colocaram, que elas estão na parábola de fato. Vocês encontram restauração, perdão, inveja, graça. São assuntos que estão rodeando essa parábola, mas tem um assunto principal. Vocês conseguiram identificar esse assunto principal? Fica mais difícil, né? Todo texto bíblico tem um assunto principal. E a ideia é por que Jesus disse isso para aquelas pessoas, e depois que eu descubro por que Jesus disse aquilo para aquelas pessoas, eu tento aplicar a minha vida. Para nós entendermos isso, nós temos que colher alguns dados. Primeiro você tem que considerar o contexto geral. Eu ia falar isso, porque em tudo ele fala de alguma coisa que estava servindo. Relação. Exatamente. Exato. Mas antes, pode dar. Fique à vontade. Tem um aqui. Nós estamos falando sobre a parábola do filho pródigo. Então a gente quer descobrir o assunto dela. Né? E uma das formas de nós descobrirmos isso é considerar o contexto geral. O contexto geral se refere ao Evangelho de Lucas. Então o Evangelho de Lucas, eu vou colocar aqui para nós adiantarmos, ele tem essas cinco partes. Você tem o prefácio, que Lucas vai dizer por que ele está escrevendo esse livro. Ele está escrevendo para Teófilo, para que Teófilo tenha certeza daquilo que ele já fora instruído. Você tem a segunda parte, que Lucas ele vai contar os primórdios de como tudo começou. Eu acho que boa parte de vocês sabem que Lucas é o único evangelho que dá informações sobre a infância de Jesus. E Lucas ele diz que fez uma pesquisa acurada. A ideia é de que Lucas ele conheceu pessoas que conheciam Jesus. Provavelmente Lucas pode ter tido contato com Maria, ela já velhinha, que contou histórias da infância de Jesus que só alguém muito próximo saberia, ou um parente próximo, né? Então ele fala dos primórdios. Depois ele fala como Jesus iniciou o seu ministério. Jesus iniciou o seu ministério na Galileia. E quando ele está iniciando o seu ministério, você tem o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, você tem as três pessoas ali presentes: Jesus sendo batizado, o Espírito descendo em forma corpórea de pomba, e a voz de Deus Pai dizendo: este é meu filho amado. E é muito importante porque o Espírito está descendo sobre ele. Na sequência do capítulo 4, versículo 1, isso acontece no capítulo 3, no capítulo 4, versículo 1, o texto diz que o Espírito conduziu ele ao deserto. E no deserto, ele foi tentado. E ele venceu a tentação? Obviamente que sim. E aí o texto diz que Jesus volta da tentação cheio do Espírito Santo. Quando ele chega na sinagoga, ele abre o livro de Isaías e diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim. E aí o pessoal que estava na sinagoga começa a olhar para ele meio esquisito, porque ele fala dele mesmo. A ideia é: por que isso está acontecendo? Jesus ele está reivindicando ser o Messias prometido. E os judeus sabiam que o selo do império, para dizer quem era o falso Messias e quem não era, o verdadeiro, teria sobre si o Espírito Santo. E todos os milagres de Jesus apontavam que o Espírito Santo estava sobre ele. Era uma forma de testificar quem ele era. Então a primeira parte do ministério de Jesus, que é desenvolvido na Galileia, Jesus ele quer responder uma pergunta. Uma pergunta que muitos faziam: seria ele o Messias? E ele vai respondendo. Agora preste atenção como este capítulo, essa sessão que vai do capítulo 4, versículo 14 ao capítulo 9, versículo 50, termina. Abra sua Bíblia, no capítulo 9 de Lucas. Versículo 18 até o 21, ou 22. Então, Lucas 9, versículo 18 ao 22. Alguém lê, por gentileza. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem
quem dizem as multidões que eu sou? Responderam-lhes ele, João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros diziam que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então Pedro disse, és o Cristo, Filho de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Repare, olha o que está acontecendo. O objetivo dessa sessão é responder perguntas. Seria ele o Messias? Jesus está encerrando essa sessão. Lucas está encerrando essa sessão. E Lucas diz que essa sessão ela foi encerrada da seguinte forma. Jesus fala, olha, vocês já viram os milagres, já? Vocês já viram uma coisa que eu fiz? Quem eu sou? Olha, alguns estão dizendo que você é João Batista, outros dizem isso, outros dizem aquilo. Ok, tá. E vocês? Quem sou eu para vocês? Quem responde? Pedro. Ele acerta? Acerta. Jesus, até que fim, né? Estava aqui um tempão com você, já estava na hora de você saber, né? Ele acerta. Mas nós lemos lá em Mateus que quando Jesus disse que teria que ir para a cruz, o que Pedro faz? Ele diz, não faça isso, não faça isso com o Senhor, não está errado isso. Que história é essa, ir para a cruz? Ou seja, eles sabiam quem Jesus era no final dessa sessão, mas eles não sabiam o que Jesus iria fazer. Dá para entender isso? Nessa sessão, o objetivo de Jesus era mostrar quem ele era. E Pedro, representando os apóstolos, responde a pergunta certinho. Você é o Cristo. Você acertou, Pedro. Aí Jesus fala assim, agora eu vou para a cruz, eu vou ser morto, eu vou ser rejeitado. Aí Pedro diz, não faça isso. No outro contexto, do Evangelho de Mateus e Marcos, Jesus ele desarreda de Satanás. Pedro, você sabe quem eu sou, mas você não sabe o que eu vou fazer. Então a próxima sessão, que é a viagem a Jerusalém, toda esta sessão tem como objetivo dizer qual é a sua obra. Dá para entender isso? Dá para acompanhar? Ou estou sendo confuso? Nesta sessão aqui ele está falando qual é a sua obra, o que ele faz. Você já sabe quem eu sou. Vocês devem saber agora qual é a minha obra. A última sessão, Jesus chega em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, o que acontece? Ele é crucificado e ao terceiro dia ressuscita. Termina o Evangelho de Lucas com muita alegria. E aí Lucas vai escrever o segundo volume dele, que é Atos. Ok? A parábola do filho pródigo, ela está em qual dessas sessões? Capítulo 15. Capítulo 15 está inserido em qual sessão? Ela está inserida nessa sessão. E essa sessão, ela tem como objetivo responder qual pergunta? O que Jesus faz. Qual é a sua obra? Estão entendendo? Essa parábola não está no capítulo 15 por acaso. Ela tem um objetivo. E o objetivo dessa parábola é mostrar qual a obra de Jesus. Está falando sobre a obra de redenção de Jesus. Uma outra forma de nós entendermos ainda mais essa parábola: determinar o auditório. Quem é o auditório de Jesus aí? Vocês sabem? Quem está ouvindo essas parábolas? Os escribas. Os escribas. Quem mais? Leia o versículo 1 e 2 do capítulo 15 de Lucas. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Ok. Consigo agora apontar qual é o auditório de Jesus? Quais são? Eu tenho aqui publicanos e pecadores de um lado, e do outro, quem? Fariseus e escribas. Olha que interessante. Duas descrições para dois, melhor, 4 descrições, para 2 grupos de pessoas. De um lado, aquela coisa de apresentar boxeador, né? De um lado, publicanos e pecadores. De outro,
fariseus e escribas. Esse é o auditório de Jesus. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles que eram odiados pelos judeus, porque eles cobravam impostos dos judeus, sendo eles judeus, favorecendo Roma, o império que dominava sobre os judeus. Então eles eram odiados pelos judeus nacionalistas. E os pecadores? Bem, os pecadores eram todos aqueles que não tinham uma instrução teológica como os fariseus e escribas tinham. Eram também prostitutas, eram homens que eram conhecidos pelos religiosos como pó da terra, pessoas desprezíveis. E do outro lado você tem os escribas, que eram versados na lei, e os fariseus, a maior classe teológica dominante no mundo religioso. E o que está acontecendo aqui? Existe um conflito. Qual é o conflito aqui? Vocês conseguem identificar aqui o conflito entre essas duas classes? Pecadores e religiosos? Qual é o conflito? Jesus estava sentado com o meio dos pecadores. Aproximava-se de Jesus, todos publicanos e pecadores, para o ouvir. E murmuraram os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Como assim? Um rabi comendo com um pecador? Eles não aceitam isso. Por que essas informações são importantes? A parábola, ela conta a história de quem? Ela conta a história do filho pródigo. Como Jesus ele começa essa parábola? Gente, eu vou contar para vocês a parábola do filho pródigo. É assim que Jesus faz? Como Jesus começa no versículo 11? Opa, ele está contando a história de dois filhos. Por que dois filhos? Por que dois filhos? A dica aqui, por que dois filhos? Eu tenho quantos grupos aqui? Dois. Ele vai contar a história de dois filhos. Será que esses dois filhos estão representando esses dois grupos? Quem representa os fariseus e escribas? O filho mais velho. E os pecadores e publicanos? O filho mais novo. Está entendendo? Então você já começa, Jesus está falando sobre redenção. Porque esse é o assunto principal da sessão de Lucas, em que o capítulo 15 está inserido. Primeira informação. A segunda informação é que Jesus está contando a história de dois filhos, porque em seu auditório há dois grupos de pessoas: os religiosos e os pecadores. E Jesus quer solucionar ali uma briga, e não só solucionar uma briga, um conflito, mas mostrar a história da redenção por trás desse conflito. E Jesus vai falar sobre relacionamento. É interessante que quando aparecem esses três personagens, Jesus, fariseus e pecadores, o assunto é sempre relacionamento. Porque os fariseus se relacionavam com Deus por meio do quê? Das obras, daquilo que eles faziam. E os pecadores não tinham nada, não tinham como se relacionar com Deus. Eles só chegariam à conclusão de que eles precisavam do quê? Da misericórdia. Vocês lembram da história do publicano e do fariseu? Que os dois estão orando no templo? Como que o fariseu orava? Assim: Senhor, eu dou graças que eu sou o cara. Eu faço tudo certinho na igreja, eu não falta comigo no culto. Não sou que nem esse pecador aí, esse publicano. E como o publicano ele orava? Ele batia no peito, não tinha nem coragem de olhar para o céu e dizer: Senhor, tem misericórdia do seu pecador. Jesus conclui a palavra dizendo assim: somente um desceu justificado. Quem foi? O publicano. Porque os pecados, a consciência dos pecados dele era tão grande que faz com que ele se ajoelhe por causa do peso diante de Deus. E aí ele termina: porque os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Aquele que subia, se reconhece o pecado e se aproxima de Deus não pelos seus méritos, mas buscando graça, Deus tem misericórdia.
Isso aqui vai falar, a palavra também vai falar sobre aceitação, relacionamento. Enquanto o pecador quer se relacionar com Deus pelas obras, ou melhor, enquanto o fariseu quer se relacionar com Deus apenas pelas obras, o pecador ele se relaciona com Deus pela graça tão somente. E é pela graça que ele aceita. Agora uma última informação, para nós, mais um dado, para nós entendermos essa parábola. Antes de Jesus contar a parábola do filho pródigo, ele conta outras parábolas, não conta? Qual a primeira parábola que ele conta? A ovelha perdida. E qual é a ideia dessa parábola? Vocês lembram? O que é? Jesus vai buscar a ovelha e deixa. Ele conta a história do pastor, né? Buscar o Pode continuar. Eu acho que isso não é isso, ele deixa, ele sempre vai atrás da que está perdida. Ele vai, pega a ovelha perdida, deixa as outras seguras no aprisco, pega a outra que está perdida, e quando ele encontra, o que acontece com o pastor? O pastor se alegra. Qual a segunda parábola? A dracma perdida. Ela estava perdida, a mulher perdeu uma moeda, está desesperada atrás da moeda, né? O marido tinha cortado o cartão de crédito e ela precisa daquela moeda. E aí ela começa a varrer. Ela acha a moeda. Quando ela acha, o que acontece? Ela se alegra. A história do filho pródigo. O filho se perde, certo? Se perde. A história é maior. E quando o filho retorna aos braços do pai, há o quê no final? Uma festa, uma alegria. Deus está dizendo assim para os fariseus: está todo mundo se alegrando, porque está recebendo os perdidos de volta, e vocês estão se entristecendo por quê? Vocês estão brigando, discutindo, porque eu estou almoçando com os pecadores, eles estão sendo recebidos. Vocês deveriam se alegrar ao invés de ficar criticando. E repare que estas parábolas elas não podem ser lidas separadamente. Aí você tem a ovelha perdida, a dracma perdida, e você tem o clímax com a história que nós conhecemos como o filho pródigo. Mas só que a parábola do filho pródigo, você repare que não é o nome que Jesus dá a ela, é o nome que nós recebemos por tradição e etc. E ela deturpa o nosso entendimento. Jesus, na parábola do filho pródigo, ele não estava contando a história do mais novo, ele estava contando a história de dois filhos. Você poderia entender aí como a parábola dos filhos perdidos, porque um reconhece que está perdido, o outro que está dentro de casa não reconhece. E vocês sabem o que é pródigo? O que é uma pessoa pródiga? Um de cada vez. Vocês sabem o que é pródigo? Se não souber exatamente, o que vocês acham que é? Eu acho que é uma pessoa bem-sucedida, né? Uma pessoa bem-sucedida. Não sei, que granja. O sentido principal da expressão pródigo é uma pessoa que esbanja. Pois, por causa dessa parábola, o pródigo ganhou um conceito de perdido. Mas não, pródigo é aquele que esbanja, é aquele cara que é exagerado. Spurgeon fez um sermão sobre o filho pródigo, que ele dizia assim: graça pródiga para pecadores pródigos. Graça exagerada para pecadores exagerados. E é sobre isso que essa parábola fala. Ela não fala sobre o filho perdido, ela fala sobre a graça exagerada de Deus para pecadores exagerados. E ela quer mostrar aos fariseus que eles deveriam receber os pecadores com alegria. E que na verdade os fariseus estavam tão perdidos quanto o filho mais velho que estava na casa nunca se deu conta disso. E vai falar também sobre relacionamento. Passadas essas informações, vamos ver como essas informações se encontram aqui. Por que os fariseus não se alegravam pelos pecadores aceitos na família de Deus? Vocês saberiam responder essa pergunta? Por que será que os fariseus lá no auditório de Jesus estavam criticando, murmurando que Jesus recebia pecadores à mesa?
Por quê? Se sentiam superiores, não podiam ser igualados. Eles se sentiam superiores. Por que mais? Eles não faziam nada para isso. Assim, no caso, eles Os faziam pecadores, as boas né? obras. Né? Exatamente. Eu faço boas obras, nas aproximadas de Deus eu tenho mérito. Esse cara não tem mérito nenhum. Né? O que mais? Eles não aceitavam nem o samaritano, né? Porque era mistura também. Exato. Misturaram os samaritanos, eram preconceituosos. Mas talvez o principal motivo pelo qual eles não aceitavam é que eles entendiam que o relacionamento com Deus era por meio dos méritos, não por meio da graça. Essa parábola vai enfatizar a graça pródiga de Deus. Algumas informações. Primeiro, você tem aqui o pecador pródigo. Leia o versículo 12. Lucas 15, 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos teus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. A gente pode resumir esse versículo da seguinte forma: não quero teu amor, mas quero os seus bens. Normalmente você recebe a herança do seu pai quando? Aqui essa das obras. Quando ele morre. Você está? Quando ele morre. Quando ele pede a herança antes que o pai morra, qual é a implicação prática desse pedido? Tem que se desfazer. Mas assim, ele só recebe a herança quando o pai, naturalmente, quando o pai morresse. Quando ele pede a herança, O pai morreu para ele. ele não quer relacionamento, ele quer o dinheiro. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Naquela época, esta parábola chocou quem estava ouvindo. Porque o pai ali, ele era a maior autoridade para o filho. Hoje, não é tanto. Mas o respeito era muito grande, o pai era muito valorizado. Esta parábola foi um exagero de Jesus para aqueles homens ali. Quando Jesus começa dizendo que o filho pediu os bens antes que o pai morresse, alguém já começou: isso não é normal, não se faz isso. Vocês estão com calor? Querem? Se quisessem ligar o ar-condicionado, fica à vontade. Agora o versículo 13, o que diz? Pode ler o versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Agora você vê o filho mais novo se tornando um filho pródigo. Por quê? Porque ele gasta, ele esbanja toda a sua herança. A ideia de que o pai vendeu parte das propriedades, o filho transformou aquelas propriedades em dinheiro, botou no saco e gastou tudo. Naquela época, e hoje também, vocês veem aí Israel brigando com a Palestina por causa de terra. O oriental ele tem um apego muito grande pela terra. Se você perdesse a sua terra para alguém, se você vendesse sua terra e gastasse o dinheiro, eles faziam uma cerimônia que chamava Kessará, que o indivíduo era humilhado na aldeia. E as crianças saíam gritando: fulano perdeu a sua terra, fulano perdeu a sua terra. E é o que ele faz, ele perde a sua herança, que era na verdade as terras transformadas em dinheiro. E qual a condição a qual ele termina? Termina não, né? Mas ele se envolve. Versículo 14 ao 16, o que diz? E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para que seus campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com alfarrobas, e que aos poucos comiam, e ninguém lhe dava nada. Os judeus criavam porcos? Não. Por quê? Porque o porco, segundo a lei de Moisés, é um animal imundo. Jesus está contando que ele foi criar porcos para chocar ainda mais. Olha que situação. Ele está envolto de animais puros. E pior que isso, ele queria se alimentar da comida
que era dada aos porcos, da ração dos porcos. Jesus está chocando com essa parábola. Essa é a condição agora daquele filho gastão. Versículo 17 e 19. Me leia. Então, caindo ele se disse: quando os trabalhadores de meu pai têm o pão com fartura e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei e irei ter contra meu pai e lhe direi: Pai, peguei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ok. O filho se arrependeu. Se arrependeu? Mais ou menos. Vocês acham que é arrependimento? O que vocês acham? Eu queria morrer de fome. Ele está arrependido? Parece que ele se deu mal, né? Ele está fazendo um raciocínio lógico. Os servos dos meus pais estão vivendo melhor que eu. Mas eu tenho um plano. Eu vou reverter essa situação. E qual é o plano dele? Eu vou voltar para o lar e eu vou trabalhar para que através dos meus méritos meu pai me sustente. Ele tem um plano. Lembra de Adão? Quando ele peca, ele se dá conta que está nu e ele tapa essa nudez com folhas de figo. E o que Deus faz nesse sentido? Ele endureceu com as roupas. A Bíblia diz que Deus dá roupas de pele de animais. Isso é simbólico. É a ideia de Deus estar dizendo assim: vocês pecaram, mas vocês não têm como resolver o pecado de vocês. É impossível o homem apagar os seus pecados, suprir os seus pecados pelos seus esforços próprios. E Jesus, então, ou melhor, Deus, então, ele dá vestes a animais. Obviamente, animais foram mortos para isso, não foram? O que Deus está dizendo a Adão e Eva é: somente por meio de um sacrifício, somente por meio do derramamento de sangue, há a possibilidade de cobrir esses pecados. O filho mais novo pecou, gastou, e agora ele tem um plano. Ele quer cobrir os seus pecados por meio das suas obras. Eu vou trabalhar para ser digno de graça. Mas graça é favor imerecido. Não tem como você trabalhar para isso. Mas ele tem um plano. Parece que vai dar certo. E ele vai concluir esse plano. Quando você chega no versículo 20, nós lemos: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Repare que ele estava longe, e seu pai o avistou. Qual é a implicação disso? O que vocês entendem disso? Ele estava esperando. A ideia de que ele sempre ficava determinado local, olhando para aquela longa estrada, na esperança de ver algum vulto com o qual ele identificasse ao filho. E quando ele vê o filho, ele avista, o que ele faz? Ele vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, ele se compadece e corre. Também, correr é normal? Não, naquela época não era normal. Era humilhante para um homem mais velho correr em direção de uma criança ou de uma pessoa mais jovem. Aristóteles dizia que homens honrados nunca correm. Era um costume da época. Eles não corriam. Um homem respeitado numa aldeia, mais velho, ele só andava. A ideia de que eu não preciso correr atrás de ninguém. Eu já conquistei, estou no patamar, não preciso mais disso. Mas ele corre. Quem sabe este pai talvez esteja protegendo o filho da cerimônia do Quessará. Lembra que quando alguém perdia uma propriedade, ele era humilhado na aldeia? O pai está se humilhando para que o filho não seja humilhado. Para que o filho não passe por aquele ritual de maldição. O pai está se fazendo maldito.
Ele está se humilhando, ele está correndo para um cara que desprezou ele, para um filho que diz: eu quero que você morra mesmo, o que eu quero de você é herança. E ele abraça, ele protege. E ele faz isso publicamente, para que todos vejam que o filho foi recebido pelo pai. E qual é a reação do filho agora? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faltou alguma coisa aqui no plano daquele filho? O que faltou? Vamos lá, qual era o plano do filho? Trabalhar. O plano do filho é: eu vou virar servo, porque eu trabalho e eu vou ter méritos para ser recebido. Quando o pai o avista, se compadece, abraça-o e beija-o, ele diz: Pai, eu pequei, eu já não sou digno de ser seu filho. Mas ele não está falando mais de trabalho, não está mais falando de conquistar o amor do pai pelas obras. Acho que talvez ele poderia complementar: eu não sou digno, mas eu quero. Eu acho que também foi o contrário. Se fosse governar o pai, ele falaria toda a frase. Exatamente. É aquela coisa, acho que quebrou as pernas dele, né? Como Calvino diria. Com saudade. Um exemplo daquele livro que a gente comentou, duas histórias que ele conta verdadeiras, né? Uma é que um pai, ele tinha sua filha e em determinada altura do campeonato ela começou a se drogar, começou a roubar dentro de casa para comprar drogas, tudo, começou a se prostituir, ele sempre aconselhando tudo, mas não deu jeito, ela saiu de casa e começou a fazer isso. E ele falou que não teve uma noite que ele não ficou esperando o telefonema dela, que ele aguardava todas as noites. Eu imagino a angústia de um pai, mesmo ela estando perdida, sim, ele aguardava. E teve um outro caso que também a filha saiu de casa e abandonou o pai e tudo. E determinado outro campeonato ela percebeu o erro dela e ela ligou para o pai perguntando se ela podia voltar. E no caminho, ele falou que sim, no caminho ela ficou pensando que ela poderia falar para o pai. Eu sempre imagino as cenas, eu viajo muito nos livros, né? E ela ficou imaginando como seria o encontro, tudo. Na hora que ela desceu na estação do trem, a cidade inteira estava com faixa. A família inteira estava guardando ela. Sabe? Então, isso é graça de Deus mesmo, né? A gente percebe. O texto, né? Onde abundou o pecado, superabundou. Como o pai desceu aí. Se você levantar a mão, vai cair. Então o pai, ao correr em direção ao filho e se humilhar, está pagando o preço. Aos olhos do oriental, para um homem correr naquela época era algo humilhante. Aristóteles diz: os grandes homens nunca correm em público. O pai tem compaixão do filho, provavelmente protegendo da hostilidade da aldeia, da maldição que pensava. Ao correr através da aldeia, ele está assumindo uma posição humilhante. O pai está se expondo para proteger o filho. Isso te lembra alguma coisa? Ele se expõe, ele se faz maldição para que nós não fôssemos amaldiçoados. E vocês lembram que a parábola, ela fala que tem Jesus, fariseus e pecadores? Nós percebemos que os dois grupos estão representados, mas Cristo também está representado. Na verdade, o Pai aqui não é Deus Pai, é Jesus. Jesus está dizendo assim: só tem um modo de você se relacionar verdadeiramente com Deus, é eu me fazendo uma missão com você, é eu recebendo. Afinal de contas, não é isso que estava acontecendo? Não era Jesus recebendo pecadores de volta? Porque é Jesus que é o Pai. O que Jesus estava falando aos fariseus é: eu sou o Pai recebendo meus filhos perdidos. Há ainda outra expressão desse amor pródigo, desse amor exagerado.
Repare que o arrependimento foi motivado pelo amor e disposição do pai em perdoar. O amor do pai constrange o filho rebelde. Ele fica sem palavras. Ele já não pensa mais em obras. Ele só se dá conta do seu pecado. O amor de Deus nos constrange. Você chega com Deus, é tanto amor para um pecador como eu. O filho se abala com a atitude do pai. Ele descobre que o problema não é o dinheiro perdido, mas o relacionamento interrompido que ele não consegue curar. A questão agora não é de dinheiro, a questão é de relacionamento. Eu tenho uma pessoa que me ama incondicionalmente e eu não me dei conta disso. Eu virei as costas para ela. O assunto agora não é mais dinheiro. É algo muito mais importante. Ele não podia oferecer nenhuma solução. A única coisa, ele se dá conta disso. Ele não fala, agora eu vou trabalhar para o senhor. Ele não fala. Ele se dá conta que não tinha como ele resolver isso. A única coisa que ele pode fazer é assumir: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Sou indigno, não posso comprar o seu favor. Eu careço de graça. E graça é favor merecido. Você vê amor pródigo, você vê perdão pródigo. O que o pai faz? Ele dá a melhor roupa. Sequência do versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. O que isso significa? A melhor roupa era a roupa do pai. Era uma roupa de honra. Então ele está instaurando a ideia de que ele, quando o pai ele dava uma festa, ele chamava o filho mais velho. Não é à toa que o mais velho vai ficar com inveja, né? Com raiva. Chamava o mais velho e ele dava a roupa dele para esse filho, e o filho ficava recebendo as pessoas em casa descalço. Por que descalço? Porque descalço somente os servos andavam descalços na casa. A ideia era dizer assim: o que eu tenho de melhor é o meu filho, e eu estou dando o meu filho com a minha roupa para servir vocês, para que vocês se sintam bem recebidos. Era uma forma de recepcionar convidados importantes. E o pai era ao mesmo tempo uma honra, era uma forma de recepcionar os visitantes, e era também uma honra para o filho representar o pai daquela forma. E o pai ele vai dar roupa para esse filho. Está dizendo, não, eu quero dar, eu não vou aqui te humilhar. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem melhor isso. Talvez tenha acontecido com vocês. Ou você já sofreu. Sabe aquela pessoa que diz assim: não, eu te perdoo. Eu te perdoo, não, está tudo certo. Você fica assim: será que ela perdoou mesmo? Mas na verdade ela não perdoou. Ela quer você perto para te matar na unha. Já percebeu isso? Por exemplo, um casal que passa pela situação de uma traição. Aí a mulher fala assim para o marido: não, eu te perdoo. Ela não perdoou nada. Ela passa a vida toda jogando isso na cara dele, como forma de fazê-lo sofrer. Estou dando um exemplo só, mas pode ser outras formas. Sabe, ficar jogando na cara, porque sabe que isso machuca, que isso fere. Ela quer o indivíduo próximo dela, para ela se vingar eternamente. Mas não é o que Deus está fazendo. Ele está dizendo assim: não, você está próximo de mim, e você está ocupando um lugar de honra. Você tem valor para mim. Depois ele dá um anel, não é isso? Na sequência, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo. O anel naquela época servia para quê? Vocês lembram? Era marca para quê? Já assistiu aquele filme que o rei, ele escreve uma carta, aí ele põe ali e ele coloca o selo? Ou senão ele assina com o anel? A ideia ali de assinar com o anel é você poderia ter um cheque branco e assinar com o nome de seu pai. Ou seja, eu só vou dar, se eu sou uma pessoa importante, eu tenho um anel que pode abrir e fechar portas, eu só vou dar esse anel para quem?
para alguém de confiança. Olha só, como este perdão ele é completo. Você é importante para mim, melhor roupa. E eu não estou mais duvidando de você. Sabe aquela coisa velha, mas eu estou com o pé atrás contigo. Não, é tudo novo. Eu tenho a confiança restaurada em relação a você. É muito difícil para nós isso. Mas isso aqui é a demonstração do amor de Deus, do perdão de Deus. Não é um amor, não é um perdão que fica jogando na cara os seus erros. A Bíblia diz que quando você se arrepende, quando você busca a Deus pelos seus pecados, Ele faz o que com os seus pecados? Ele lança no mar do esquecimento e coloca uma plaquinha: não pesque, porque aquilo que eu esqueci eu não quero que você lembre de mim. E não é falta de memória de Deus, é a ideia de que eu não vou cobrar de você, não vou ficar jogando na cara. E Ele está fazendo, restaurando a confiança. E Ele pede para colocar sapatos. Repare, era comum que o filho ficasse sem sapatos na recepção. Mas só que nesse caso ele falou: não, bota o sapato dele. Por quê? Porque ele não quer nenhum mal entendido. Ele quer que as pessoas saibam que o filho foi recebido com dignidade de filho e não de servo. Ele está em casa aqui como filho, não como meu servo. Eu recebi como filho. Ele não anda descalço aqui. Mas a parábola não termina assim. A maior parte já foi. Mas aí nós temos a segunda parte. Segundo o costume dos banquetes do Oriente, o filho mais velho era quem recebia os convidados, em alguns lugares. O filho mais velho ficava descalço, cumprimentando os amigos de seu pai. Era um gesto simbólico pelo qual o pai dizia: meu filho mais velho, que tenho de melhor é vosso servo. Mas o filho não estava em casa. O filho mais velho, né? Ele dá essa honra para o Gastão, mais novo. O filho, no entanto, prefere humilhar o pai, o filho mais velho. Ele prefere humilhar o pai publicamente e começa uma calorada discussão enquanto os hóspedes ainda estavam presentes. Não sei se vocês imaginam isso. Essa discussão do filho mais velho com o pai era o momento da festa. Você já passou naquela situação que está acontecendo uma festa e você vê um grupo de pessoas, alguém falando mais alto, aí você fica: está acontecendo ali, alguém bebeu, né? Está acontecendo, está alterado, né? Era isso que estava acontecendo. Aí, uma coisa é você ver os convidados brigando, outra coisa é você ver o dono da casa brigando com o filho. Filho esse que deveria honrar o pai, segundo a tradição da época. E a briga está feia, o filho está exasperado, está falando mais alto, está nervoso. E ele está reclamando. E qual é a reclamação do filho mais velho? Qual é a reclamação do filho mais velho? Eu estava aqui durante todo o tempo, você não é para mim. Resumindo, é exatamente essa. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. O criado informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou. Ele não queria entrar na festa. Aí ele saiu, fez aquele drama todo. Porém, o pai procurava conciliá-lo. A ideia do filho mais velho era, por amor ao pai, valorizar essa condição de reconciliação mais nova. Não é isso que ele faz. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem. Olha que interessante. A relação do filho mais velho é uma relação que o filho mais novo queria ter com o pai. Eu trabalho, eu sou um bom garoto para ter as coisas. E o filho mais novo, quando ele vê o amor do pai, ele diz: não, eu não sou digno de ser chamado filho. Eu tenho um relacionamento com esse meu pai pela graça, não é pelo que eu faço. Mas o filho mais velho, ele tem a mentalidade do fariseu. Porque ele é um fariseu. Há tantos anos eu trabalho,
E você nunca me deu um cabrito para quê? Para que ele deu um cabrito? Ele é igual o mais novo, que fez a mesma coisa com o seu dinheiro. Ele está ali, ele está dentro da igreja, mas ele está mais perdido que quem está fora. Eu prego sempre em congresso de jovens, aí sempre vai um pastor mais velho, né? Aí fala assim: graças a Deus que os jovens estão aqui, não estão matando, não estão roubando, não estão se drogando, porque se eles não estivessem aqui, eles estariam fazendo tudo isso lá fora. Tem gente que não é crente, não faz isso. E às vezes, o fato de um indivíduo estar dentro da igreja e não ter um compromisso sério com Cristo, um encontro pessoal com Cristo, torna-o mais perdido de quem está fora. Dá para entender isso, não? Ele fica, não, o fato de estar indo para a igreja, tudo certinho, mas não tem relacionamento com Deus, não ora, não lê a Bíblia, não se arrepende pelos seus pecados, não demonstra amor por Deus e pelo próximo, e acha que está tudo bem porque está indo à igreja. Está que nem o filho mais velho, na casa do pai e distante dele. Se acha encontrado, mas na verdade está mais perdido que o outro. E o outro está lá fora e se dá conta que não sou digno de chamar de filho. E é pela graça que eu usufruo do amor do Pai. Ele continua. Ele quer, por meio das obras, ganhar o favor do Pai para gastar com ele mesmo e com os amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Tem uma informação aqui que a gente não se atenta. Qual é a queixa do filho aqui? O filho mais novo gastou dinheiro como? Com meretrizes. Vamos lá, vamos ver onde está escrito aqui que ele gastou com meretrizes. Tem? Sim. Tem, né? O que o filho diz, né? No final, vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Agora, dentro da parábola, em que parte diz que o filho mais novo gastou com meretrizes? Não fala. E ele nem viu o irmão direito, ele já está dizendo como que ele gastou. Está entendendo? Ele está fazendo uma acusação para atrapalhar o relacionamento do pai com o filho. Ele quer prejudicar. Ele gastou com meretrizes. Foi assim que ele gastou. Como você sabe? Adivinhou? A parábola não diz nada disso. Ele não fez. Hã? Ele não fez. Repare que lá na Bíblia, no Antigo Testamento, diz que se fosse provado que o filho era um filho beberrão, contumaz e rebelde, ele deveria ser morto. O filho mais velho, ele quer matar o mais novo. Mas ele sai escondido então, né, pastor? O filho mais velho sai escondido também. Exatamente. É outro ponto que eu entro, pastor. Você tem razão. É que geralmente, o que Jesus está mostrando é que o fariseu, o religioso, ele faz as coisas para se promover. E acha que quando chega a um status, ele é digno da graça de Deus. E na verdade, ele continua sendo um pecador, mas hipócrita. Porque o coração dele está cheio de sujeira, de pecado, de iniquidade. E quando ele diz assim, ele gastou esse dinheiro com meretrizes, o que na verdade ele está dizendo é, se eu tivesse a oportunidade, é o que eu faria. Ele está projetando o seu pecado no irmão. Pastor, também essa palavra dissolutamente, no texto, dê essa ideia, ele não tem certeza. Mas essa palavra dissolutamente, quando alguém fala assim, ó, aquele rapaz, aquele jovem, né? Ele absolutamente. Então, talvez a palavra
mostre, poder essa ideia também para ele, né? De que ele gastou com tudo, e com mulheres, e jogo, sei lá o quê, e tudo mais. Né? Talvez talvez dê essa ideia. Algumas pessoas. Justamente é uma coisa, né? Se alguém fala assim, ó, o jovem está vivendo absolutamente. Aí a gente vai ter um entendimento de alguma coisa mais. Mas repare que esse filho, o mais novo, ele nem tem contato, o mais velho nem tem contato ainda com o irmão. Né? Ele não sabe ainda o que aconteceu, ele não conhece a história, não sabe do paradeiro. É uma conclusão que ele mesmo chega. Ele não tem como provar isso. Ele não estava lá. Ele está acusando. A questão é, você tem como provar isso? E se ele estivesse vivendo mesmo? Se ele estivesse vivendo mesmo? Se ele estivesse vivendo? Se ele estivesse vivendo mesmo, dessa forma, tivesse dessa mesma diretriz, isso não tiraria, não mudaria nada. Porque se a graça, onde superabundou o pecado, superabundou a graça, o que mudaria se estivesse vivendo mesmo assim? Tipo as prostitutas que estavam ouvindo. Exato. Ainda que ele estivesse vivendo dessa forma, vamos supor que absolutamente. Deixa eu ver aqui no grego qual a ideia aqui. É no versículo 13. Quando ele fala do que ele gasta, né? Versículo 13, não é isso? Final do 13. Mas repare, é o que Jesus está dizendo. Não era o que o mais velho sabia. Porque as duas histórias estão acontecendo de forma paralelas, mas só que cada um está num ambiente. O mais novo está gastando e o filho mais velho está trabalhando. No final das contas, quando eles se encontram, a conclusão do mais velho, sem viver o que o mais novo viveu, ele gastou com meretrizes. Ele é bem específico. Porque a palavra dissoluta era uma palavra mais geral. Não significa promiscuidade exatamente. Acho que é no sentido de que ele gastou dinheiro sem critério, sem pensar no futuro. Exato. Nesse sentido, entendi. Agora o mais velho, ele é específico. Foi com meretrizes, foi sim. E por quê? É porque se eu tivesse com bandeira, eu faria a mesma coisa. Ele está projetando. E deixa eu achar aqui, 15 e 13, né? É dissoluta, no grego, a palavra aqui é rasotos, que significa desregradamente. É aquilo que o Gabriel falou. Está mais na ideia de falta de critério. Sabe? Não tem prioridades. Não está relacionada à promiscuidade. A sugestão de promiscuidade, embora poderia acontecer sim. Ande comigo, como você e a Patrícia, pode ele ter se desregrado e envolver-se em algumas coisas assim. Mas a questão é que o mais velho ele não sabe. E ele acusa. Foi com meretrizes. Ele está projetando o que ele gostaria de fazer. O que Jesus está mostrando é o espírito do religioso e o espírito do verdadeiro crente. O verdadeiro crente é um homem que tem a consciência, ou uma mulher que foi alcançado somente pela graça, que não tem mérito nenhum, que é pecador e que procura viver uma vida diferente porque se sente constrangido pelo amor do Pai. Como eu não viveria uma vida santa em gratidão daquele que muito me amou? Como eu não vivi uma vida assim? Está sendo constrangido pelo amor. Já o fariseu, o religioso, não. Ele vai à igreja, ele faz as coisas como autoafirmação, ele se sente no direito. É aquele menino que diz assim: puxa vida, Deus, o verdadeiro amor espera, eu nunca me relacionei intimamente com ninguém antes do casamento, estou aqui me guardando, nunca fui no show da Madonna, e as coisas não estão acontecendo como eu gostaria. Você me deve, eu fui um bom garoto. Agora o verdadeiro cristão, ele nunca vai dizer que Deus o deve. O que eu mereço é ira. E ele me contemplou com graça. E o fato de eu viver uma vida santa, exatamente, não sou digno de ser chamado seu filho. E o fato de eu querer viver uma vida boa, não é para eu alcançar a salvação através das minhas obras, mas é porque eu já sou salvo. E o religioso não. O religioso, ele
méritos de autoafirmação, méritos próprios, e acham que é bom o suficiente para que Deus o aceite por aquilo que ele é. Ele é o fariseu que bate no peito: graças te dou, porque eu sou o cara, não sou me significando pecador. E Jesus está dizendo: não. Os verdadeiros crentes são aqueles que têm a consciência da graça, que se relacionam com o Pai pela graça, não pelo mérito. E ele conclui dizendo assim: então o Pai respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Você não é, ele tem o espírito aqui de servo, né? Você não é meu servo, você é meu filho. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele não conseguia se alegrar, ele não conseguia demonstrar amor, porque na verdade o filho mais velho nunca soube o que é amor, porque ele nunca se sentiu de fato amado. Ele tinha um relacionamento de servo com o pai, não de filho. E pelo fato de ele não saber o que é ser recebido pela graça, ele tinha essa dificuldade de se alegrar com o outro que estava sendo recebido. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu estava evangelizando na rua algumas pessoas, né, dando folheto, eu e uns amigos meus. E aí o irmão da igreja falou assim: o que vocês estão fazendo? A gente está evangelizando com pessoas. Vocês estão loucos? Sexta-feira, são 9 horas da noite, vocês vão encontrar gente que não presta e levar para a igreja? A intenção é essa. Dizem que só 2 lugares que você tem que provar que é mal o suficiente para fazer parte: a máfia e a igreja. Você tem que dizer: eu sou mau, sou pecador, careço da graça. É por isso que eu estou no corpo de Cristo, é por isso que eu amo a Cristo. Agora, se eu sou bom, porque afinal de contas Jesus ele veio para quem? Para os doentes, para aqueles que reconhecem que estão doentes, e não para os sãos. Eu acho assim também, que muitas vezes a gente se compara com o melhor ou se compara com o que Deus quisesse que a gente fizesse melhor. Então eu tinha, dentro da igreja, eu fui presidente X anos, aí o outro lá foi 2 anos e, sabe, tudo comemorado. Então assim, você tem que fazer o que tem que fazer mesmo. E o filho é a mesma coisa. Ele era tudo certinho, mas ele tinha que ter um padrão maior e não se importar com aquilo lá. E hoje, eu acho que com todo mundo acontece isso. A gente reclama muito: se eu faço isso, não sou pecador igual aquele lá, mas se você é pecador também, só que você acha que você é menos pecador. E o filho pode esse exemplo é a mesma coisa. Então você se compara, que você acha um pouco melhor que o outro e faz coisas. Por exemplo, os apóstolos chegaram lá na cidade, que Pedro estava comendo com os pecadores, aí ele chegou e saiu quando veio os outros apóstolos. Então assim, de repente você fica com medo do que o pessoal vai pensar e não fazer o que é o correto, não é? Porque a palavra vem para todos. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente de repente se comparar ou querer se comparar com pessoas que não é o padrão. E aí é o que aconteceu com o filho. Se você for levar para o lado humano, é totalmente compreensível. Trabalhei sempre aqui, não sei o quê. Inclusive ele estava trabalhando no campo, quando ele voltou, achou cansado e tal, e viu lá que ele gostou. Você tem que levar para esse lado humano. E muitas vezes a gente leva para o lado humano, não para o lado espiritual. E a gente tem que ser grato realmente e fazer o melhor. Eu também acho assim, que na minha vida eu me vi muito como filho próprio, porque assim, eu que nasci na igreja, parece que esse impacto do amor de Deus, eu não conseguia sentir na minha vida, eu não conseguia, assim, essas pessoas que vêm e têm aquela experiência, era jogada, e agora eu estou vivendo para Deus, eu não consegui perceber essa mudança na minha vida, essa mudança, esse meu encontro, eu não consigo saber quando foi que eu recebi realmente Jesus Cristo no meu coração, e eu não tinha essa noção de que a minha vida era diferente, eu não conhecia realmente o amor de Deus. Então, às vezes, assim, não em relação àquilo que os homens veem, mas você não conseguir viver o amor de Deus, não porque você não procura. Não sei se você consegue entender, entende? Isso daí me matou durante muito tempo, eu não consegui ter um relacionamento profundo com o Pai, não consegui
Mas eu queria também sentir como as outras pessoas sentiam esse amor, esse pai sempre comigo. Eu lutei muito a minha adolescência e juventude assim, para sentir isso, né? Esse amor do pai. Agora é interessante que quando você olha para o outro lado, você encontra uma pessoa que passou por todas essas dificuldades, que olha para você que está na igreja, e diz, puxa vida, que bênção que Deus te deu. Mas é como, sabe, se você quer ter eu li naquele diário, uma das histórias, eu falava exatamente sobre isso que a Ruth falou, assim, porque geralmente quem já nasce de evangélico, eu sentia até alguns anos atrás, mas eu sentia assim, porque as pessoas que vêm de fora, nossa, aqui não é assim, minha vida era assim, agora mudou, a pessoa tem um divisor de águas. Eu imagino que quem nasce numa mulher e não dá essa desandada absolutamente como eu digo provavelmente, a gente muitas vezes não tem essa referência. E o texto do diário falava exatamente isso, que se você não tem uma data, ou uma conversão, ou algo assim, você tem que dar graças a Deus que Deus, ele não mostrou essa, não foi preciso ele usar algumas pessoas. Não gosto de fazer vereador, não sei se é mais ou menos isso, mas em caso não quero mostrar por aí. Eu queria ter uma data também. Eles estão reclamando até porque vocês só falam isso, né? O cara sabe até a hora, o minuto e o segundo que ele se converteu e a gente recebeu Jesus. É uma coisa assim, né? Exatamente. Acho que pessoas dois aí que antes de se tornar presbiterianos, vim fazer um estágio antes lá na Mundial e na Mensagem. Depois vim pra cá. Dá o testemunho lá, né? Eu já conheci muitas pessoas assim. Olha, eu morri, eu me entreguei, eu sofri, eu me prostituí e Deus me resgatou. E todas elas que eu perguntei, não perguntei diretamente, mas pela conversa que nós tivemos, todas elas chegam à conclusão. Eu queria ter conhecido Jesus antes. Eu queria ter nascido no lar evangélico, porque eu não queria errar como eu errei. Porque além deles dizer assim, mas eles têm um ponto ali quando eles foram convertidos. Não tem hora, né? Não tem data, hora. Tá. Eles têm um ponto, eles têm aquilo, outro, tal, etc. Ok, mas eles também têm marcas, cicatrizes que doem e que Satanás muitas das vezes tenta lembrar. Eles têm dores que só eles sabem o que é sofrer. Não sei se vocês já viram alguém chorando porque se lembra do que já fez. Então nós não devemos pensar assim, mas dar graças a Deus e dizer por tudo. Eles têm os motivos de dar graças a Deus por isso, pela vida que tiveram e foram resgatados, né? Terem sido resgatados, e nós também não temos passado por aquilo. É dizer, Deus é bom e santo em todos os seus caminhos. Ele quis me preservar. Ele me livrou de muitas coisas que eu poderia fazer. Mas é saber de uma coisa, eu sou tão pecador quanto ele. Se eu tivesse a mesma condição, eu faria a mesma coisa. Mas Deus me livrou. Porque, irmãos, o Evangelho não tem a ver conosco. Ele tem a ver com Deus. Ele não tem a ver com o que nós fazemos, mas ele tem a ver com o amor do Pai que nos constrange a viver uma vida reta. Eu não estou dizendo aqui que Deus quer que você viva uma vida devassa. Lembraram da cerveja, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou dizendo é que você deve fazer a coisa certa pelo motivo certo, que não é se promover diante de Deus, não é achar que tem mérito, mas é dizer, Ele me salvou, pecador como sou, mal, dissoluto, tanto quanto o filho mais novo. Ele me salvou, Ele me ama. E é por isso que eu quero viver uma vida diferente. Certo também que ainda quando eu pecar, eu sempre tenho um advogado, que é Cristo Jesus. E Ele sempre está de braços abertos a me receber. É viver sabendo que é graça. Ontem nós havíamos discutido no acampamento, né, da dificuldade, da dor que nós sofremos de chegar à conclusão, de novo eu fiz isso. De novo eu pequei, fiz aquilo que eu achei que nunca mais faria. Por que Deus não me livra logo disso? Ele vai te livrar do céu. Você não vai ter mais essa luta. Mas enquanto você vive caindo e se levantando, o importante é não se conformar. Enquanto você vive nessa luta, enquanto você vive nessa luta,
você deve saber de uma coisa. Deus, Ele permite muitas vezes que você caia para que você se lembre de que não é pelos seus próprios esforços, mas pela graça dele. A gente pode esquecer que somos fracos. Porque se nós nos esquecermos disso, nós vamos ter reações como a do filho mais velho. Achar que o pai deve nos amar porque nós somos bons o suficientes. E nós somos mais perdidos do que outros. Dá para compreender? Ficou nublado? Não quero encerrar com slide. Os dois filhos são apresentados como perdidos. O que difere é a forma como cada um reage à expressão do amor do pai. O que aconteceu com o filho mais velho? Vocês sabem? Vocês sabem o que aconteceu com o filho mais velho? Será que ele se arrependeu depois? Quem tinha que responder essa pergunta eram os fariseus. Jesus estava contando aquela parábola para um auditório específico. Quem tinha que responder as perguntas, o que aconteceu com o filho mais velho, eram os fariseus. Porque a questão é, você se identifica com esse cara? E você vai fazer o quê? Vai continuar achando que o seu relacionamento com Deus é comer os seus velhos? Quem tinha que responder isso eram os fariseus. E o que aconteceu com os fariseus? Será que aquela parábola do filho mais velho, do filho mais moço, será que ao se identificar com o filho mais velho, eles se arrependeram? Será que os fariseus se arrependeram? Você sabe? Quem tem que responder isso é você. Como? Com as suas atitudes. Quem é você na parábola? Como você tem agido? Tudo termina em silêncio. Você não sabe qual foi o fim do filho mais velho. Você não sabe o que os fariseus fizeram. Porque Lucas não termina assim. Aí os fariseus ouviram aquilo e aí começou a gente se arrepender. Pela verdade, eu estava nessa. Não quero estar mais. Não diz. Porque Lucas quer que o leitor responda com as suas reações. Quem é você diante de Deus? Talvez você tenha a teologia certa, tudo certinho, faça a coisa certa, mas faz isso motivado por orgulho, por autopromoção, por querer fazer Deus o seu devedor e não por amor, como reação ao amor do Pai com você. O que aconteceu com os fariseus? Você deve responder. Que tipo de relação você tem com Deus? Você acha que é aceito pelas obras, pelo que você faz? Você acha que o arrependimento é desnecessário? De que lado você está? Que tipo de filho você é na história da sua vida? Aí é cada um com Deus. É uma história muito bonita, mas também que nos cutuca de um modo que incomoda, né? Puxa vida, quem sou eu nessa história? Estão quietos? Começou a dizer assim, turma com esse barulho. Depois desse estudo, né, aí vai incomodar mais a gente. Porque assim, a leitura que, pelo menos que eu faço, né, de casa, na palavra, é assim, não é um estudo, né? E aí quando a gente pega o contexto e até essas relações assim, essas relações é algo muito difícil para a gente. Quem não tem assim, né, até o tempo necessário, por exemplo, eu leio na chat, eu procuro ler ali ainda assim, é difícil pegar um outro texto para terminar o monitor paralela, então eu estudo mais a fundo, assim, a gente vê que é para nós mesmo, assim, onde a gente se encaixa, onde a minha vida se encaixa ali. Eu acho que até imagem de uma situação encaixa. Perfeitamente, assim, eu vejo. É verdade. Eu acho que cada um tem sua reflexão. E quando você faz isso, eu acho que os outros também fizeram, é um bom sinal. Porque o fariseu, ele nunca dá ouvido. Isso daí é panela. Da minha vida tá bom do jeito que tá. Mas quando a gente. Porque quando isso tudo fica comovido.
primeiro assim que sou eu. Então nós não sujeitos, Senhor, e nós somos vários. Somos egocêntricos. E a palavra sempre nos diz: a questão não é o que você faz, é o que Deus faz. Okay. Alguém mais? Não tem mais, né? Não tem. Vamos orar? Hoje não tem plenária para hoje. Você pegar alguma coisa? Vocês escutaram? Plenária dia 30. Com certeza. Talvez porque o Rafa está com outro de casa antes. Vamos ficar em pé? Vamos falar com atenção. Marcelo, como representante da sala da estrela, pode orar sobre nós. E eu sei que vocês não vieram para cá por livre e espontânea vontade, mas eu agradeço mesmo assim, tá bom? Deus abençoe. Senhor, obrigado, Pai, porque podemos segurar a tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina, Pai, e o Senhor nos causar mudanças na nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai querido, porque estamos aqui, Pai, podemos escutar o aprendizado, conhecer mais a Ti, e possamos aplicar isso na nossa vida, Senhor. Então, isso, às vezes somos indignos, ó Pai, nós somos dignos de ser chamados teus filhos, ó Pai. Muito obrigado, porque é pela graça que estamos aqui. Uma graça que o Senhor nos dá para canal, Senhor. Mas a gente tem um desejo de querer acertar, Senhor. Precisamos cuidar da nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do governo Marcos Kleber. Obrigado, Senhor, por muito usar a sua vida, Senhor Deus, tudo com a honra, a sua glória. Obrigado pela capacitação que o Senhor tem dado no teu céu, tá? Nos ajude agora para ter os frente para casa, Senhor, e refletirmos sobre isso, Senhor. Nós possamos vir à noite, cultuar com alegria, com educação, e ao longo da semana possamos viver dessa forma também. Em nome de Jesus, agora. Amém. Amém.